Vamos lá. Áudio, a maioria esmagadora do Júlio Miranda. Só para salvar esses áudios aqui que eu mandei pro Jean, amigão meu, parceiro, gente boa. E vou jogar no YouTube isso aqui para deixar para quando precisar dessas informações. Vamos lá. Tem um tempo programado para Vou abaixar aqui, eu creio que está alto, um pouco alto. libertação desses seres, né? Isso é com a permissão de Deus, mas a agenda da nova ordem mundial, a agenda do satanismo, ela trabalha para isso. Ela recebe como se fosse um jogo de videogame, né? Você vai passando as fases, cada fase você tem que enfrentar um mestre de fase. No caso deles, eles têm que libertar um mestre de fase, que vai dar para eles as dicas, né, de como abrir um outro portal para abrir um outro, né? Então é assim que funciona. Então essas entidades, elas estão presas, segundo o próprio satanismo, dentro das linhas de lei, dentro dos monumentos antigos, a Terra inteira possui 90 portais dimensionais. Conforme o livro de Enoque, as sentinelas, o caso específico das sentinelas, elas ficariam 70 gerações aprisionadas, até o tempo determinado, que é o tempo da tribulação e grande tribulação, para serem soltas, né? Então o satanismo trabalha através de monumentos antigos. Hoje eles nem precisam mais de monumentos antigos, hoje eles usam laboratórios, né? Grandes centros de pesquisa, inclusive tem portais dimensionais em meio a centros urbanos, como é o caso do Obelisco, do Ibirapuera, em pleno centro de São Paulo. Belo Horizonte tem a Praça 7, Rio de Janeiro, o próprio Cristo Redentor, ele é um dos portais dimensionais, o elevador Lacerda em Salvador, a ponte Hercílio Dias em Florianópolis, Porto Alegre, Manaus, são os principais portais dimensionais no Brasil, né? Esses portais, eles são mapeados segundo as linhas magnéticas, né, que vão fazer triângulos equiláteros, né? Aquela grade eletromagnética, né? E então cada portal tem o seu tempo certo de ser aberto. Não é, eu quero lá e eu quero abrir todos de uma vez. Não é assim que funciona. Funciona mais ou menos como cofre de agências bancárias, né? Então eles têm dia e horário, geralmente através de eclipses ou alinhamentos de astros no céu. Então precisa, porque é onde que tem o desligamento do bloqueio, né? Então tem época certa para isso. Mais para frente eu vou fazer uma postagem no próprio canal nosso, meu e de Samuel, portais dimensionais. Aí vai ser, aqui eu estou falando algo extremamente resumido, mas tem muitas outras peças, né, para serem colocados. Portais dimensionais na Bíblia, né, como que na próprio livro de Gênesis fala muita coisa, né, a escada de Jacó, enfim, onde os anjos subiam e desciam, né. Os próprios rabinos, eles falam também que esses 200 de Enoque, para virem aqui, eles passaram por cortinas de água, né, as águas primordiais, e eles sempre vêm para cá através de eclipses, que é uma das formas de se abrir um portal, né? No caso de eclipse, abre para o submundo. Tem portais do inframundo e portal dos mundos superiores. Então eu vou explicar a diferença, existem diferenças entre si, né? Mas a diferença que você coloca aí, deixa eu mandar o tom. Algumas entidades vivem entre nós encarnados, né? São os nefilins modernos. Eles não são como os do Antigo Testamento, né? Tem 6 dedos, ou são quimeras, metade monstro, metade homem. São extremamente gigantes, né? Acima de 2 metros e tarará. Não. Você olha assim, são pessoas normais como eu e você. A diferença dele é um código genético, a qual ele foi aperfeiçoado, porque no início Satanás foi fazendo experiências, né? Até chegar num modo onde que ele ia criar um ser humano capaz de suportar uma canalização sem essas alterações. Essas alterações genéticas, de certa forma, foram tentativa e erro e tentativa. Não que desde o início, porque o código genético ele é muito complexo. São bilhões e bilhões de códigos que dão zilhões e zilhões de combinações. Então Satanás, mesmo com todo o conhecimento dele, ele precisava de muitas tentativas. Então onde que surgiram essas quimeras, né? Essas quimeras também representam alguns entes que só podem ser canalizados através dessas quimeras. Os 200, igual Samuel colocou, são colocados como gafanhotos, escorpiões, né, no livro de Apocalipse. O lugar de prisão desses seres são o centro-norte da Terra,
aborda na Antártida. O livro de Enoque traz muita coisa a esse respeito, né? Ele viu 7 montanhas espalhadas sobre os pontos cardeais. Também lugar de prisão para esses seres também, que são principados as potestades do ar, né? Então eles vivem nas regiões celestes. Na Terra plana são os planetas, né? Não à toa recebem o nome de divindades. Marte, Vênus, Mercúrio. Então quem está lá habitando lá? O próprio Marte, o próprio deus da guerra, o Ares na cultura grega, né? Em cada povo ele recebeu um nome diferente. Ele andou, né? Ele passeou nesses povos, cada um ele recebeu um nome diferenciado, né? Então eles ficam presos através do campo eletromagnético a esses planetas, né? Eu até mandei um outro áudio, mas foi em outro grupo, porque é uma inversão de polaridade. Na verdade, o interior desses planetas tem carga elétrica negativa e a casca de fora é positiva. Então sempre há uma repulsão, eles não conseguem vazar. Eles ficam batendo, ficam presos, literalmente uma prisão sem muros. Tem até um episódio do Caverna do Dragão que traz isso, prisão sem muros. E traz um conceito também de holografia magnética. Então eles ficam, por isso que eles ficam tentando inverter, eles vão conseguir também inverter ao campo magnético da Terra, a tal da inversão polar, né, inversão magnética na Terra. Só que eles colocam conceitos heliocêntricos, né? Então, resumindo, centro-norte da Terra, a borda da Antártica, planetas são lugares de prisão, né? E quando um gigante daquele morreu, o espírito fica vagando, né? E alguns desses anjos já estão entre nós já em carne e alguns estão sendo liberados através de portais dimensionais, como foi o 11 de setembro, um mega ritual para a abertura de uma entidade de alta patente. O próprio livro de Enoque traz, né, as sentinelas presas dentro de planetas sob um intenso campo magnético, e um lugar de sofrimento, né, um lugar terrível, que é esse interior desses planetas. Até a astronomia convencional ela fala, né, as altas temperaturas, condições nada ideais para a vida, né. Esses seres eles ficam sem os poderes deles nesses locais, porque como o poder deles está vinculado ao magnetismo, o magnetismo geralmente elevado a altas temperaturas perde-se a propriedade magnética, né? Esse é o grande problema. Quando todos eles ficarem libertados, será a falsa invasão alienígena, né? Eles voltarão e se passarão como seres de galáxias distantes, né? E se revelarão como os deuses dos antigos povos, né? Se passando como salvadores da Terra e preparando todas as nações com grandes enganos, com grandes sinais de prodígios e maravilhas, né? Com uma alta tecnologia, que já é a mesma tecnologia do mundo antigo, eles só vão reviver isso aí, né? E vão dizer que tem uma outra coligação alienígena que daqui 7 anos virá novamente invadir a Terra também, só que eles são os inimigos, entendeu? Então os seres humanos têm que se coligar com os primeiros, que são os demônios, né? Para combater o Cordeiro. Eles vão chamar o Cordeiro de um comandante galáctico de um outro lugar muito distante do universo que quer vir tomar a Terra e destruir a Terra, destruir os habitantes, cortar o barato da vida eterna que eles forneceram aos homens, né? Que é a marca da besta. Então todo mundo tem que se reunir lá no Monte Meru para combater aquele que voltará. Só que eles não vão falar que é Jesus, eles vão falar que é um cara mau, que um alienígena, um comandante que vem de um outro lugar muito distante. Então, concluindo, algumas entidades, sim, originalmente elas estavam presas, né? Já desde o dilúvio ocorreu essa guerra no mundo antigo. Eu vou relatar até com detalhes como é que aconteceu essa guerra. Mitologia indiana e chinesa trazem muita coisa em relação a isso, que não nos é ensinado, né? Mas o fato é que com a construção desses monumentos e laboratórios como o CERN, né? O CERN ele é um portal dimensional, o principal, mas não existe só o CERN. No Brasil tem, em Campinas já está acabando de ser construído, na China já tem 2, tem um nos Estados Unidos, o Fermilab, tem um no México. Então eles sempre fazem em locais estratégicos, né? Em vórtices de encontro de energias eletromagnéticas. Então, os construtores, né, eles vão libertando essas entidades, né? É o famoso libertar o gênio da lâmpada mágica, né? Você esfrega a lâmpada e ele realiza os seus desejos. Em troca, eles dão para as pessoas aí da sociedade secreta riqueza, poder, fama, dinheiro, né? Prestígio, enfim, né?
e aí eles, livres aqui, eles têm acesso, né? Acesso através de grandes ramais e pequenos ramais, como se fosse um corredor de uma casa, né? O filme Matrix traz isso com o chaveiro. Inclusive, dessa é a próxima postagem que eu devo colocar, é o chaveiro da Matrix. Que é um link, o nome já está dizendo aí. Tem alguns textos muito legais aqui. Aqui é um link do canal. Esse aqui é que eu pedi pro Jean enviar para mim, porque eu tinha perdido esses áudios aqui. Aí ele reenviou para mim. Então, Calvino, ele tá, digamos assim, 5% certo e 95% errado, tá? Ele era um cripto-judeu. Ele se passava como judeu, mas tinha todo um papel de engano. Ele tinha um papel a cumprir, entendeu? Como um membro infiltrado da maçonaria. Entre eles criar, não é mais uma religião, mas uma doutrina que iria permear todas as denominações cristãs, tá? Claro que algumas aceitaram, outras rejeitaram. Já Armínio também não está 100% certo, mas digamos que ele tem pelo menos um índice maior de uns 50%, tá? O que é a predestinação? Pessoal, um desafio colossal aqui para mim, resumir em 2, 3 frases, coisa que nós vamos trazer em 3 vídeos, cada vídeo aí de uns 20 minutos, tá? Então o primeiro vídeo, já vou colocar até a temática do canal aqui para vocês em primeira mão, nós vamos falar sobre Deus. É um desafio falar sobre Deus, não existem palavras para definir o que é Deus, né, em toda a sua plenitude, mas nós vamos tentar, pelo menos, dar um vislumbre disso aí na nossa limitação. Depois nós vamos falar da dualidade, que é importantíssimo para vocês entenderem essa questão, tá? De predestinação, de eleição, de livre-arbítrio, como é que não é, como é que deixou de ser e por que é. Vai dar um panorama, gente, nós não vamos medir qualidade, vai ser um panorama completo, tá? A questão da dualidade, abrir um parênteses aqui, quando a gente ouve isso, dá uma questão assim de meio de hermetismo, meio que de a escola de mistério, ocultismo. Nós vamos saber separar o que é o do joio e do trigo dessa questão, que eles contaminam essa questão também para nos afastar do conhecimento real do negócio, tá? Eu e Samuel, a gente filtrou isso aí e vai trazer uma coisa muito clara daquilo que é verdadeiro em cima do que é a dualidade, para que ela existe, como que ela funciona. Então vai clarear, gente, vai clarear a mente de vocês, tá? Então nós somos predestinados? Sim, predestinados a virmos a essa terra para fazer uma escolha, porque nós ficamos neutros. Entra uma questão aí de pré-existência, ela vai explicar, tá? Mas aqui nós somos 100% livres para fazer essa escolha. Ah, mas Deus, ele não é todo poderoso, Deus não sabe todas as coisas, Gente, Deus, ele abdicou por um lapso temporal. Nós vamos explicar isso numa questão matemática, geométrica, espacial, do porquê que Deus fez isso. Quando a astronomia mentirosa, gente, nem tudo que eles falam é mentira, tem alguns fundos de verdade. Então, coube pela misericórdia de Deus nos passar separar isso aí. A questão quando eles falam do Big Bang é que porque Deus, ele se expandiu para criar tudo, que é o que eles chamam de Big Bang, né? E depois ele se contraiu. Porque se Deus ele não se contraísse, não existiria espaço nenhum para ser nenhum exercer o seu livre-arbítrio. Porque Deus, por ele ser o tudo estaria, você está entendendo? Permeado pela presença de Deus. Então, para que as trevas existissem, a luz, e aí foi uma plena vontade de Deus, foi se contraindo, para dar direito, digamos assim, a um outro caminho, para quem quisesse traçar um outro caminho. Porque se Deus ele tivesse na sua plenitude em todos os lugares, não existiria espaço para existir uma outra coisa além de Deus. Então Deus ele permitiu existir essa outra coisa. Isso é a morte, isso é as trevas, isso é a dor, isso é o choro, isso é a ausência de Deus, né? Isso é as sombras,
enfim, são as coisas ruins do mundo. Então Deus, ele criou isso aí justamente para dar, como eu faço mal, eu crio as trevas, eu faço a luz. A gente vai trazer todos os versículos bíblicos, não é coisa da nossa cabeça, tá? Então vocês vão entender isso muito claramente, até onde que vem a minha escolha, até que ponto que Deus traçou, como que Deus traçou, não é? Então Deus, ele é onipresente, mas ele não está no coração do ímpio. Por que ele não está? Porque assim ele escolheu. Então Deus, ele age conforme as suas próprias leis, que ele criou segundo a sua própria vontade. Que é isso, hein? Cara dilatamente. Pergunta, Pri. Boa pergunta. Dá pra gente pensar bastante, né? Mas eu imagino que uma classe de vírus, isso não tem como você extinguir. Eu já trabalhei com questão de... esqueci a palavra técnica que se fala em relação à alimentação. Segurança alimentar. Você não tem como... sabe, nenhum desinfetante ou agente bactericida vai colocar, olha, elimina 100% dos germes e bactérias. Isso é impossível. Isso são as entidades no mundo micro que atuando, né? São as potestades do ar. Geralmente gripes, esse tipo de ser, né, de fungos, de bactérias. Primeiro que eles atingem toda a classe de vida, mineral, vegetal e animal. Existem fungos e vírus de pedras no mundo mineral. Quando eu fiquei sabendo que câncer dá em árvore, eu tomei um susto e comecei a analisar e pesquisar. E eu vi que, na verdade, o câncer, ele é um fungo. Então, é o quê? Esses agentes querendo comer o nosso avatar, querendo atacar o nosso avatar. Dentro do nosso corpo, igual eu falo muito de kefir para as pessoas, a maioria das pessoas, mas credo, que nojo, eu vou comer os bichinhos vivos dentro de mim, tá? E você é o quê? Uma máquina de ferro? Não tem nada vivo dentro de você? Ou suas células são 10 vezes elevado a 16 e as bactérias que estão no seu corpo é 10 vezes elevado a 17? Ou seja, você tem muito mais bactérias no seu corpo do que realmente células de você mesmo. Então, sabe, a mentalidade das pessoas. No caso aí de vírus, eu creio que eles ficam em quarentena. Eles ficam adormecidos e depois eles são, na verdade, acordados, seria o termo melhor para ser colocado. Vamos lá. Gente, terminei de fazer o texto da pré-existência. Aquela base que o Samuel Benini já tinha nos passado, mas teve alguns acréscimos para incorporar. Vai ter muitos versículos, mais de 20 e tantos versículos bíblicos, né? Tá muito legal, muito bom mesmo, né? E tiveram alguns acréscimos em relação à hierarquia angelical, por que a gente nasce de tal família, ou em tal lugar, ou em tal país, ou em tal tempo. Então tá bem legal. Aí sim, procede sim. A gente tem que ter bactéria benéfica, né? Isso aí são seres também, só que do bem agindo no micro. Já viu que é uma batalha, né? É uma guerra. Essa guerra existe no macro, essa guerra existe no micro. Tanto é que o que o kefir faz? Ele chega na sua flora intestinal, ele vai começar a competir pelo mesmo espaço, pelo mesmo alimento que tem ali, com as bactérias que vai te trazer doença ou problemas, né? E aí acaba vencendo pela quantidade, né? Isso, tem até um termo que eu ia trazer que eu esqueci. Eu vou ver se eu lembro. A própria infectologia usa, né? Combate a gripe. Vamos combater o vírus da zika. Vamos combater o vírus da dengue. Vamos combater a bactéria da poliomielite, ou seja, combate. Então isso é o que? Remete a termo militar, bélico, né? A guerra. Então existe sim, os espinhos e os cardos que falam lá em Gênesis, né? Valeu, meu irmão, obrigado. Mais tarde eu vou ver com calma, tranquilo. Vê não, vai ouvir já. Vamos lá. As pessoas costumam pensar que seres angelicais, por exemplo, primeiro que eles não nos incluem nessa questão, então nós somos uma espécie de raça inferior criada depois. Então Deus criou os seres angelicais lá, aí os caras erraram e não tiveram perdão, e aí nós nascemos e erramos e nós temos perdão. Eles não explicam nada, é sempre uma história totalmente por cima. E dentro disso, o pessoal crê que Deus ele fez tudo, ele faz tudo, criou a pedrinha, criou não sei o que, fez tudo, beleza. E os outros seres só ficam o quê? Voando,
deitados nas nuvens, só ficam fazendo o quê? Aí você vê todas as cosmologias antigas falam que esses seres participaram em tudo, participavam na criação das coisas. E Deus também fazia as coisas, eles observavam, aprendiam. Esses seres têm capacidade criadora. Nós somos co-criadores hoje. Mesmo seres humanos, nós criamos coisas. Quando você cria alguma coisa por um conhecimento já existente, você está sendo um criador daquilo também. Só que as pessoas creem que criar é só tipo assim, estalar o dedo e um negócio nascer. Porque pensam em Deus como se fosse um grande mago, um grande mágico apenas. Mas Deus usa a ciência e Ele ensinou os seres a usarem a ciência dele, as leis físicas naturais desse universo, que Ele mesmo criou. Então esses seres também manipulam isso, sabem usar isso. Então você vê todas as cosmologias antigas falam sobre esses seres que criaram, fizeram as coisas na criação. Por isso que de certa maneira essa criação aqui, ela não é a perfeição absoluta do absoluto, mas ela tem a sua perfeição, ela tem seu grau, do qual ela consegue refletir o que Deus ensinou e passou para todos os seres, entendeu? Tudo isso à base e a mando de Deus, com Cristo sendo o rei de tudo isso, porque para Ele, por meio dele são todas as coisas. Então eu não acho tão difícil, eu acho simples entender isso, mas as pessoas têm medo. Por quê? Porque ensinam para elas que existe um Deus. E todos os outros seres eles se chamam de criaturas, eles fogem da lógica. Eu vou explicar para vocês qual a diferença de monolatria e monoteísmo. Isso é muito importante de entender. E eles enganam a gente com aquilo que eles chamam de monoteísmo. Monoteísmo, ele é a definição de que existe um Deus, um ser que eles consideram divino, e o resto dos seres não são divinos. Simplesmente assim. Só existe um Deus. O resto eles chamam de criatura. E essa definição ela não está na Bíblia. Isso é uma definição judaica, totalmente errônea, porque quando você percebe a expressão que é definido seres divinos, que são filhos de Deus, e os próprios homens, a própria palavra de Cristo, você percebe que não tem nada a ver com aquilo que eles chamam de monoteísmo. E ensinam nas igrejas, só existe um Deus, tá? Aí pegam um versículo que ele fala assim, não há outro Deus além de mim. Aquilo não está se dizendo ao título, está dizendo a condição dele de ser divino superior em relação aos outros. Mas a Bíblia sempre reconheceu que existem os outros deuses. Tanto que Satanás é chamado de Deus deste século. Por quê? Porque ele é um Deus. Os anjos são chamados de deuses, de Elohim. A mesma expressão que se refere em algum momento ao próprio Deus, do qual você percebe que está se referindo a ele, mas ainda assim está sendo usado esse plural. Ainda que eu entendo que sempre se refere ao conjunto de seres mensageiros dele, que em outras palavras se referem a ele. Como você vê a marca Ford, vários carros Ford são Ford, mas você sabe que se refere à marca em si. Então é a mesma coisa, quando fala Elohim se refere a Deus, mas são os seres mensageiros dele que estão fazendo as coisas. O tal anjo do Senhor, gostam de pensar que é ele mesmo, mas não, é um anjo dele, está sendo claro ali. Aí o pessoal coloca em letra maiúscula, anjo do Senhor, entendeu? Isso é coisa do português, entendeu? Isso faz parte da interpretação que nos dão, né? Agora, monolatria é o conceito de que existe um só Deus primordial, tá? Primordial, e que todos os outros seres que saem dele são deuses. E esse é o conceito mais simples e perfeito, que encaixa totalmente com o conceito bíblico, do qual Cristo e do qual a própria Bíblia nos aponta, e do qual todas as cosmologias antigas entenderam. Até porque filho de peixe é peixinho, filho de urso é ursinho, filho de Deus é um Deus, ou um deusinho, se você quiser dizer em diminutivo. Nunca vamos ser o equivalente a ele, mas somos seres divinos sim. E isso é algo que as igrejas, por serem parte da maçonaria, sua base maçônica, eles não querem que entendamos assim. Eles não querem, né? Agora, as pessoas podem confundir e falar assim, mas nós não devemos então querermos ser deuses, porque no Gênesis foi oferecido isso. Satanás ofereceu aquilo que estava sendo oferecido ao homem que Cristo nos oferece, só que pela forma dele.
Aí está o grande diferença e o grande erro. E Cristo nos oferece a mesma coisa, sermos deuses, entendeu? Sermos filhos de Deus, Elohim, Benai Elohim. Agora, o que acontece? Ele nos oferece isso, mas é pelo caminho dele e não pelo caminho de Satanás. Então, monolatria é o conceito correto da Bíblia e não o monoteísmo como nos ensinam por aí. Então, gente, Gadriel não participou da criação. Sabe por quê? Porque a criação do mundo aconteceu depois da rebelião. A rebelião de Satanás aconteceu antes de Deus começar a criar. Então, ele não foi participante, não, entendeu? Ele já tinha se rebelado. Ana, isso é fácil de decodificar. É a luz misturada com as trevas no mesmo ambiente, na mesma matrix. Isso é muito claro. É o ir de carona. Porque se viesse só Caim primeiro, para depois Abel, igual você está questionando, ou tentando colocar um panorama desse, né, um cenário desse, isso seria impossível. Porque estamos falando ali de Adão e Eva, um DNA puro. E mais do que um DNA puro, um DNA matriz, onde que dele estaria toda a informação genética para que viessem todos os outros seres, ok? Então o que acontece? Só viesse Caim, e Caim sendo filho da serpente, impossível. O organismo de Eva ia rejeitar. Eu até coloquei isso na matéria que eu fiz lá no Facebook, na página Terra Plana, porque é de um outro ser. Hibridização é a mesma coisa que de você pegar um DNA, um feto de um leão, e colocar dentro de um útero de uma elefante e querer que a elefanta, sei lá se é o feminino de elefante, elefanta, mas para vocês entenderem aqui, que ela vai continuar essa gravidez, que essa gravidez vai ser bem sucedida e que vai nascer lá o leão, né? Então não é assim que funciona. O Satanás, ele tinha que colocar a semente dele misturada junto, semear as duas sementes junto com a semente humana. Para quê? Para que é a mesma coisa o campo. Jesus explica isso muito bem em Mateus capítulo 13. O joio, ele se mistura com o trigo no momento da semeadura. Jesus explicou isso muito bem. É quando as duas sementes são lançadas no campo, porque aí as duas nascem juntas. E aí as raízes delas se entrelaçam. De que maneira que na germinação, se você tentar arrancar uma, a outra vai vir junta. As duas ficaram destinadas agora. Só desculpa, gente. Foi um jeito muito sagaz da serpente colocar a sua semente aqui. Foi embalada junto, veio de carona. Sozinha ela não conseguiria vir. Teria que vir misturado. Para estar nessa realidade, a gente vê isso no transhumanismo, a gente vê isso na marca da besta, precisa da humanidade. Você está entendendo? A semente da serpente, ela precisa estar misturada. É igual uma nota falsa. Ela tem que ser falsa misturada a algo real. Se ela for só uma nota falsa de R$3, você automaticamente vai olhar, não, pô, isso aqui é falso. Agora, quando aquilo está misturado, né, quando a gente vê a questão dos nefilins, quando a gente vê a questão dos nefilins modernos, aí a gente consegue enxergar essas coisas todas, né? Então, só Caim vir, impossível. Impossível. Você vê o símbolo, né, do yin e yang nas culturas antigas, eles relatam essa questão do ventre de Eva, né, e dividido ali com a semente maligna e a semente benigna, né? Até porque também o portal para a venda das almas, ele ocorre, a abertura dele, né? Aquele espírito já é destinado, ele não adentra dentro do útero, mas ele já é destinado via cordão de prata com aquele avatarzinho que está sendo formado. No momento que nasce, aí sim o espírito adentra. Quer ver um detalhe? Todo vírus, ele precisa de um hospedeiro, né? Então ele vai junto ali, ele vai agarrado, é um parasita, né? Não existe um parasita, ele vir sozinho, ele depende de um outro ser para que ele venha até mesmo existir, né? Se não existissem cavalos, bois, antas, pacas, capivaras, carrapato não existiria, né?
Então vem acoplado. O próprio filme de Noé, esse filme aí do Russell Crowe, ele traz essa questão de duas coisas que eu, na época, não entendi, até critiquei bastante o filme por isso, mas eles trazem a lógica. Uma das coisas era que os sentinelas ali estavam dentro de pedras, né, como se fossem pedregulhos, e depois eles morreram e foram para o céu, ou seja, decodificação de gigantes de silício, e que estrelas são anjos, né, ficaram aprisionados e prometeram voltar, igual o filme do Transformer. O filme do Transformer no Optimus Prime passa a mesma mensagem, né? Que eu estou indo embora, vou ficar preso, mas segura um pouco aí, galera, que uma hora eu vou voltar, né? Depois de 4.900 anos, 70 gerações, enfim. E o filme de Noé, ele relata a questão de Tubal-Caim, que ele vai preso e pega uma carona na arca, né? A arca é útero, a arca é matriz. Significa que o que? A semente da serpente estava sobrevivendo ainda, dando uma sequência mesmo após o dilúvio, através de Naamá. Até porque se Eva tivesse Caim primeiro, ela ia demorar um tempo para ter Abel. Ia dar uma diferença legal, não poderia... Ou seja, aquela primeira relação que ela teve com Adão logo depois da serpente não serviria para nada, né? E a gente sabe que teria que aproveitar a abertura do portal da vida, do ciclo da mulher, da maturação, né, onde que ela está preparada para gerar a vida. Isso tem toda a conexão com a lua, né? E a gente não pode induzir uma sequência de narração de texto colocando aí um tempo no texto. O texto não diz isso. Aí é que é o detalhe. Eu estava conversando com um pastorzão, daqueles pastorzão bem quadrado, falando que Adão e Eva viveram por 500 anos no jardim e que tiveram filhas antes no jardim, que Caim veio depois dessas filhas, somente filhas, sexo feminino, e que Caim e Abel vieram a nascer depois já fora do jardim. E aí ele tem base naquela questão de que alcancei do Senhor um varão, quando ela teve Caim. Segundo ele, significando então que ela falou varão, que antes ela teve só filhas, sexo feminino. Aí é forçação demais, né, pessoal? Aí é colocar tempo onde que é uma sequência de narração de texto e você quer colocar ali eventos, tempo, né, eventos, e aí para ter eventos você precisa de colocar tempo, e aí uma coisa vai puxando a outra sem o menor cabimento, aí não dá. Só da serpente querer se misturar, além de muitas aplicações, né, misturar com a semente humana, isso tem até paralelo com a estátua de Daniel, o ferro que mistura com barro. Nossa, né? Tem explicações aí mútuas, né? Porque Satanás, ele sempre quis vir para cá, ele sempre quis estar nessa realidade física, porque ele sabe que o tempo dele de estar nas regiões celestes está se esgotando, o tempo dele, pouco tempo lhe resta, né? Assim, Apocalipse 12, ai dos moradores da terra, que desceu sobre vós o dragão, a antiga serpente, sabendo que pouco tempo lhe resta, desceu sobre vós com grande ira, tananã, estava fazendo guerra à semente da mulher, né? Ele estava ali pronto ali para devorar o filho que ia nascer e tal, né? Então é toda essa questão aí. Então, ou seja, ele sempre quis estar no lugar do homem, né? Mas aqui era algo provisório para a gente, ele quer transformar para ele uma realidade definitiva, porque ele já não vai ter mais lugar. Para o Lago de Fogo eles não querem ir. Então qual que é a única realidade que sobrou para eles? Essa é a realidade. E isso é ensinado aos satanistas, né? Que já que eles não querem ficar com Deus, não querem Deus, eles querem recriar um mundo, uma realidade à parte de Deus. Então, para eles, Cristo vai vir aqui, vai pegar aquilo que interessa a ele, a noiva, e depois ele não vai ter nada mais aqui, que ele vai deixar isso aqui tudo para eles, entendeu? Tipo assim, como se fosse um acordo. Não, você vem, você recolhe tudo que você quer e o que sobrar aí você deixa para mim. E não é assim, a gente sabe que não vai ser assim que vai terminar as coisas, né? Então explica-se todas essas coisas. Eu já teve essa situação no lote da minha mãe, gente, de plantas. Meu pai, ele plantou 3 mudas de manga, uma do lado da outra, dando uma distância de menos de 1 palmo. As 3 cresceram, né? Foram bem sucedidas. Se entrelaçaram entre elas os troncos, ficou quase que uma planta só. Só que meu pai, ele tinha plantado de 3 espécies diferentes. Ele plantou daubá,
da espada e da coquinho. E a gente não sabia. E agora para colher? Que tem umas pessoas que gostam de uma qualidade A, mas não gostam da B. Cada galha da mangueira deu de uma qualidade de manga diferente. Então a gente sabia, essa daqui tem a mais linha, coquinho, essa daqui é mais docinha, é o bar, essa outra aqui que é maiorzinha, é espada, mas numa planta só. Então como é que a gente conhece as coisas? Pelo fruto. Jesus já falou isso, pelo fruto você conhece a qualidade da árvore, né? Isso é fato, isso você pode aplicar no mundo natural, no mundo espiritual, na sua vida pessoal, nas suas obras, na sua fé, no seu trabalho, isso é amplo. Então imagina, meu pai plantou, não, e agora? Ah não, gente, vamos cortar aqui agora, que aí não tinha como saber, você tá entendendo? Até porque ele misturou as mudas, ele ganhou isso na roça, veio trazendo dentro do ônibus, sabe, ele não identificou. E aí a gente ia cortar um negócio sem saber, primeiro você tem que esperar dar o fruto. É o tempo que nós estamos vivendo aqui, chamada realidade física, né? Para depois, opa, deu fruto, aí você caracteriza. Então é a seara. Então é por isso até explica por que esse mundo aqui existe, né? Ou seja, e só foi possível esse update das sentinelas porque já havia um precedente para eles colocarem o material genético, ou seja, é um gene que já existe no corpo humano, né? E que aquilo só é apenas mais refinado, mais concentrado. Aquilo apenas é algo ativado. E isso que vai acontecer com a marca da besta nos dias do Apocalipse. Eles não vão inserir algo que a gente já não tem. É algo que está aí, é uma tomada na sua casa que você nunca utilizou. Só que o fio, ele já existe o fio, só que ele está partido. Ou apenas um araminho que não é suficiente para passar toda a corrente elétrica. Só passa ali meio volt. E a casa inteira funciona no 110 volts. Então o que você faz? Você vai lá, destampa aquela tomada, abre os parafusos ali, e ali você vai o que? Ativar aquele fio, que está muito fraquinho. Então você vai colocar um fio de uma espessura maior, né, a fim de passar a corrente. Pronto, você reativou algo que já existia dentro da casa. Mas que essa conexão, primariamente, aí surgiu no Éden. Então é o que os alienígenas vão vir. Eles vão vir aqui para fazer esse novo update, né? Inserir esse software no sistema. Mas se for um vírus, o seu antivírus natural do seu computador vai rejeitar aquilo dali. Não vai rejeitar porque já houve um precedente, né? O seu computador nunca foi formatado. E lá atrás ele já tinha sido contaminado com um vírus, né? E você não conseguiu arrancar esse vírus porque estava vinculado ao software geral do funcionamento, né, do seu sistema. Então se você removesse o vírus ali, você ia remover todo o software do seu sistema. No entanto, aquele vírus, o que aconteceu? Foi colocado para deixar junto com o seu computador, mantido em quarentena. E em Gênesis 6 lá, da vinda dos sentinelas, que Enoque também retrata, muito provavelmente eles vieram dar um update, uma complementação, porque o nosso organismo é igual às vacinas, né? Quando você não tem contato com um corpo estranho, no caso um vírus, você não tem essa proteção. Uma vez que seu organismo já teve contato, seu organismo já sabe reagir, né? E no caso, ou se defender ou assimilar aquilo. Então o organismo feminino já tinha contato com essas outras entidades, né, com essas alterações genéticas. Então, cada vez mais foram se aperfeiçoando para que cada vez não houvesse a rejeição da gestação, né, daquele ser ali estranho gerado. Não à toa eles usam o símbolo de Vênus, uma ostra. Gente, o que é uma ostra? Uma pérola. Uma pérola é um corpo estranho, que não faz parte originalmente da ostra, que adentra lá dentro, e que aquilo, o organismo da ostra começa a fazer uma blindagem, né, a perolização daquele grãozinho de areia, ou outro corpo estranho que ele adentra, isola aquilo dali, pronto, uma pérola. Agora a gente entende as simbologias, né, da ostra, de Vênus. Isso tem coisas mais profundas também em relação a monumentos antigos e renascimento de nefilins com mapa astral. Aí já é outro assunto, né? Então a gente tem que saber a decodificação das coisas. Um outro detalhe histórico também, Luana, que corrobora, é o seguinte. Eu esqueci qual é a tribo que é. Eu acho que é da Amazônia. Tem uma tribo que toda vez que quando nasce gêmeos, você já se perguntou
gêmeos indígenas. Sabe o que acontece? Eu não sei se isso é uma coisa só cultural dessa tribo ou se é uma coisa mais abrangente numa cultura indígena tupi-guarani como um todo. Aí eu teria que pesquisar e ver. Mas com certeza, eu já estudei sobre essa tribo e essa tribo tem. Eu esqueci o nome dela, lá do Amazonas. Toda vez que nasce gêmeos, eles matam o primogênito. Aí a repórter perguntou o porquê dessa coisa. Isso é uma cultura, tá, deles. Eles falam que porque toda vez que vem gêmeos, sempre o primogênito ele vem com espírito ruim, né? E aí quando você vai estudar isso aí em outras aplicações, você vê que o negócio fica muito sinistro. A gente vê que Esaú, ele era bem diferente fisicamente do seu irmão, em praticamente tudo, né? Em comportamento, na parte física. Tem algumas pessoas que defendem que a Rebeca ela pode ter sido fruto de alguma abdução alienígena, um experimento genético para inserção, para contaminação, já da semente que a qual Deus já havia separado, né, e feito algumas promessas. Vamos falar um pouco de EQM, experiência de quase morte. É interessante essas questões que envolvem o ser humano, esse lado intrínseco do ser humano, essa dualidade entre corpo e alma. Então vem um questionamento interessante. Os cientistas descobriram que pouco antes da morte há uma descarga elétrica, como fosse um para-raio entre o cérebro do indivíduo, a cabeça e o espaço, o meio que o circula. E essa descarga geralmente acontece em basicamente todos aqueles que tiveram a relação de EQM, né? Então, poderia realmente ser a experiência de quase morte, né, uma prova de que este corpo, este avatar, é o invólucro da alma? Seria a experiência de quase morte um demonstrativo real de que o homem, né, ele é encapsulado neste corpo e após a sua morte há uma análise construtiva entre o indivíduo e o universo à sua volta? Será que nessas experiências, com tantas questões, com tantas abordagens, com tantas frequências que são mostradas, com tantos registros que aconteceram, de retorno à pessoa de volta à vida, testemunhos e análise do que aconteceram, seria isso uma prova real e legítima de que o indivíduo humano, para a ciência, não é apenas carne e sangue, mas algo muito maior, algo muito mais além da ciência? Vamos falar hoje à noite sobre salto quântico. Franco, salto quântico. Salto quântico na teoria, ela é um processo evolutivo desse nosso corpo, dessa nossa consciência, desse avatar, da realidade à nossa volta. O que é o salto quântico? O que podemos colocar isso dentro da nossa vida? O que a natureza fala sobre salto quântico e quem fala sobre salto quântico e que isso vai ser essencial para a nossa vida e que isso constrói na nossa vida. Como eu sempre posto, eu tenho que trazer para o que é favorável à nossa vida, desde assunto científico, antropológico, químico, físico, não importa, mas se todo nosso conhecimento não puder ser injetado dentro do homem para a transformação do mesmo, isso é inútil. Vamos falar de salto quântico. Salto quântico na física é quando o elétron passa de uma órbita para outra. Nós temos o átomo, o seu peso atômico é formado pelo conjunto de prótons, nêutrons, elétrons, então a formação toda constitui a matéria, o átomo, que é a parte energética, e a partir de dois átomos, então você tem uma partícula. Até então você tem apenas um átomo, que é o ponto fundamental dessa construção desse universo holográfico. Então vamos lá. O salto quântico ele é interessante porque ele não pode saltar de um ponto para o outro. Então só pode existir na mesma órbita um elétron. Quando ele pula de um elétron de uma órbita para outra, é interessante entendermos que
a órbita ela se completa em um e não em dois. Porque aparentemente aquele elétron deixa de existir nessa perspectiva e passa a existir em outra realidade. Então nós temos uma coisa bem interessante, bem fundamental. A questão da transferência do salto quântico torna aquele elétron real em outra parte, em outra localização, em outra parte. Alguns acreditam que é em um outro universo, outros acreditam que é em outro átomo mesmo nesse universo, não importa em qualquer parte desse universo que seja, mas outro átomo com esse espaço dessa camada em outra parte do universo vai ser recebido dessa camada e depois voltar. Interessante que essa relação de estar em outra dimensão ou não é uma questão teórica sobre a questão de universos paralelos, que é aquilo que você não pode ver, não pode chegar, não pode ver. Mas a questão que é da mesma forma, a gente pode encaixar isso na nossa vida, porque todo salto que nós fazemos, nós necessitamos de uma determinada força. Essa energia se transporta, nos faz alavancar, evoluir para um próximo passo. Um próximo passo que muda nosso conhecimento, nosso pensamento, a nossa maneira, o nosso sentimento. E o interessante é que a energia liberada para o salto é liberada em luz. A luz é a parte fundamental da construção dessa realidade. Os fótons emitem luz e essa luz é transcodificada para essa outra parte do universo ou nessa outra dimensão que nós não conhecemos. Eu pessoalmente acredito que constantemente, a partir das interações entre a nossa consciência e o mundo, quando eu toco em algo que eu sinto, que eu cheiro, que eu escuto, há um salto quântico que torna essa realidade acessível na minha consciência em qualquer canto que eu esteja nesse universo ou fora desse universo. Então, o salto quântico é uma enorme força de energia para se tornar real nesse próximo salto. Então o elétron, para ele se tornar real no próximo salto, ele tem essa barreira gigante, que é um salto do nada para o nada. Desculpa, existe um nada que entre uma camada e outra, ele consegue essa energia e pula para esse salto. E essa informação, esse conhecimento adquirido, esse conhecimento profundo que faz com que esse aprendizado, né, digamos assim, né, faz com que exploda dessa órbita para outra, né, que faz com que essa energia transporte de um ponto para o outro, é muito interessante. Porque esse salto quântico, quando há o retorno para ele, é interessante que o retorno desse átomo necessita de uma grande energia também. Mas é interessante que dentro do núcleo, onde é o átomo, que é, digamos assim, que é a sua vida cotidiana, os prótons e elétricos, eles fazem uma espécie de força, de escudo protetor, para que os elétrons não deem saltos quânticos, quer dizer, que a sua natureza continue a mesma. Mas essa necessidade, essa força desse salto quântico, faz com que os elétrons evoluem, faz com que esse salto torne real, em que outra dimensão possa sentir agora essa força energética que é transcodificável em fóton. E por mais incrível que pareça, na nossa consciência, através da glândula pineal, ela os processos irradicados dela acontecem através de saltos quânticos, de saltos fótons, A ativação da glândula pineal e das glândulas periféricas são ativadas pelos fótons, pelas luzes. Sabemos que o cérebro é um ambiente fechado, nada entra, mas a glândula pineal, ela se trabalha nessa questão do fóton. Então nós podemos dizer que a realidade acontece através de saltos quânticos dentro da consciência do indivíduo. Então, olha, o que eu estou querendo dizer para vocês é que isso significa que nós, como algo novo na nossa vida, nós nunca mais poderemos voltar ao nosso estado anterior. Se isso acontece no micro, também acontecerá no macro.
e acontecerá em qualquer parte fundamental do universo. Então, essa informação, esse ato de esclarecer, esse ato de construir a mente, elucidar, transformar, encher ela de luz, é o que vai cada vez mais nos separar, nos distanciar dessa força, muitas vezes, que nos torna aquilo que sempre somos. Então, nós crescemos para evoluir. Assim como os elétrons evoluem nos seus saltos quânticos, também nós somos assim. É isso aí, galera. É só para salvar os áudios mesmo. Esse vídeo vai ser publicado em modo privado, né? Vai ser compartilhado só com quem eu enviar o vídeo ou alguém que compartilhar o vídeo, mas não vai para o canal. Stop aqui, né?